Bom dia! Hoje estaremos realizando o trabalho de redação referente ao dia 26 de maio, cujo tema é o filme A Onda, de Denis Gansel. Bom, numa breve contextualização, Wenger é um professor de uma escola alemã e deve ensinar aos seus alunos sobre autocracia. O desinteresse dos alunos, unido à própria falta de vontade do professor em ensinar essa matéria, cria uma ideia no professor. Essa seria a criação de realmente um movimento fascista para os alunos experimentarem na pele como seria isso. O movimento tem o nome de A Onda e o próprio professor torna-se o líder dele, ensinando para os alunos e colocando alguns padrões, como por exemplo a camiseta branca que eles deveriam utilizar todos os dias. Bem, em pouco tempo, os próprios alunos começam a propagar o movimento como uma forma de poder, chegando até, em cenas do filme, a pichar a prefeitura da cidade com o logotipo do movimento. E até chegando ao ponto de uma exclusão social, em que alguns alunos só poderiam frequentar festas ou determinados lugares se eles fizessem parte do movimento. Bem, quando o professor toma conta da proporção que isso se tornou, ele tenta parar o movimento, mas já era tarde demais e muita coisa já havia acontecido. Bem, dado esse contexto, o filme trata sobre uma série de problemáticas. E nesse vídeo aqui estaremos enfocando o fanatismo, o fascismo, a exclusão social e o autoritarismo. Boa tarde a todos, no caso a professora de redação. A gente veio falar do filme A Onda e a minha parte que eu vou falar é sobre o fanatismo do filme A Onda. Primeiramente, eu queria falar o que todo mundo acha, a Onda quis dizer sobre o fanatismo. Após a Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha estava destruída e estava todos os países contra ela, ascendeu Hitler. E mesmo tendo as coisas horríveis que ele fez, para a população alemã, a pura, igual eles falavam, eles tinham uma paixão pelo Hitler, porque ele tirou, querendo ou não, a Alemanha, que estava acabada depois da Primeira Guerra, e acendeu ela, fez ela crescer. Então, o começo desse fanatismo foi por isso. Ele mesmo realizando golpes de Estado, mesmo tudo, por ele ter o carisma pela população alemã, ele foi capaz de ascender governamentalmente e ascendeu economicamente a Alemanha. Relacionando agora o filme ao Brasil, se a gente pensar que tá tendo uma crise política desde 2010, a população não está satisfeita faz tempo, se aparecer uma pessoa, um político que realmente mude a vida de muitas pessoas, melhore a condição de vida, melhore a economia, melhora o sistema de saúde, e às vezes ele pode ter segundas intenções que não são muito democráticas, muita gente apoiará que ele está certo e que ele devia continuar no poder por mais tempo. Aí vemos o fato que o método da democracia, ele abrange pessoas, não é pela maioria e para todos. E se fosse outro modelo, se essa pessoa que melhorasse o Brasil no mundo imaginário, ele provavelmente seria difícil agradar todos e então não seria tão benéfico à população brasileira. A questão do fanatismo entre os jovens pode ser muito frequente, porque os jovens tendem a querer um pertencimento social e pessoas que deem devida atenção, o que às vezes não é possível em sua casa, ou o seu grupo, ou os seus amigos não te valorizam suficientemente, e consequentemente, ao aderir essa brincadeira no filme, eles se sentem mais valorizados, então eles começam a sentir que o grupo deles era superior, ai, que merda. Em relação ao fanatismo aos jovens, mesmo agora, nessa época, a gente aprendendo os erros do passado da história, como eu já mencionei, do Hitler no passado, tudo,
A gente, a gente por querer um pertencimento social, quando um grupo assim nos dá atenção, a gente tenta fazer tudo por esse grupo e à medida que, mesmo sendo antidemocrático, por a gente estar sendo valorizado, a gente entra nesse fanatismo de que realmente querer pertencer, achar que esse grupo está correto e, e isso nem sempre pode ser pelo bem de todos, mas pelo menos para o meu, a gente sempre pensa assim, né? Pelo menos para mim isso está funcionando. Em relação ao fanatismo, eu acredito que seja isso mesmo. A facilidade a gente tem de crer em coisas do nada, sem pensar duas vezes. Se isso for bom para mim, eu quero para todos, sem saber dos outros. Então, e mesmo a gente já tendo aprendido com o nosso passado, capaz que isso seria muito possível acontecer, igual eu falei no Brasil agora. Porque, infelizmente, o povo, a população se sente desacreditada, que o governo não dá atenção suficiente a todos. Então, se isso acontecer, eu acredito que, infelizmente, porque geralmente isso não seria democrático, uma pessoa ascenderia facilmente, principalmente por isso, pela falta de atenção que os governos atualmente dão. E pensando numa esfera mais local, às vezes numa família que, sei lá, às vezes você não tem a atenção necessária na sua família, outros grupos como pessoas que vendem drogas ou alguma coisa assim, eles te puxam para lá e você se sente atraído, você se sente à vontade com essas pessoas e você adere a esses movimentos. Então, o que eu acredito que o legado desse filme da Onda em relação ao fanatismo é isso, não pensar muito, pensar um pouco mais nas consequências das ações. E é isso, muito obrigado. Então agora eu vou falar do fascismo no filme A Onda, mas antes vamos ver o que é o fascismo. Então o fascismo é um regime autoritário que concentra todos os poderes nas mãos de um líder. Esse líder pode tomar qualquer decisão sem precisar de um apoio ou uma ajuda da sociedade. E além disso, o fascismo ele defende uma exaltação da coletividade nacional. E ele também, além desse totalitarismo, ele pretende expandir o seu território, ou seja, abrir novos horizontes para que as pessoas adotem essa forma de governo. Aí então através disso eles usam armas, através de guerras também, então eles gastam muito em dinheiro investindo em equipamentos de guerra. E aí os líderes também, eles fiscalizam e controlam os meios de comunicação, que é onde eles passam seus ideais e controlam todas as informações. E qualquer crítica que é feita sobre essa forma de governo do fascismo, eles podem usar a força, ter o uso da força. Então eles podem matar, pode prejudicar as pessoas física ou psicologicamente. E aí no filme, o que acontece? No filme o professor é o Rainer Wenger, que foi encarregado de dar uma aula sobre autocracia. E aí a sua nova turma é de um ensino médio. E eles ficam meio pensando se é possível ou não é possível ter uma ditadura na Alemanha moderna. Então os alunos não acreditam muito que pode ter uma nova ditadura. Então aí no filme o professor decide provar o quão próximo está nessa nossa realidade. E a partir do experimento ele tenta mostrar o poder da manipulação de massas, que é entre os mecanismos do fascismo. E durante o filme acontece várias atividades entre os alunos, como o uso de uniformes ou de vestes iguais, que acabam mostrando um poder da manipulação, que seja, que eles param de usar aquilo que eles querem a usar aquilo que o movimento quer, que é o movimento à onda. E aí, com esses usos iguais de vestes, não apresenta uma individualidade entre os participantes do grupo. E aí o professor ele começa a perceber uma exclusão entre os alunos que fazem parte do movimento e que não fazem parte do movimento. Ou seja, os alunos que faziam parte do movimento A Onda, eles não deixavam que outras pessoas que não faziam parte participar de suas festas, ou eles paravam de conversar entre eles.
Nisso, o professor que agora não é mais conhecido como Professor Wenger, é sim Senhor Wenger, para mostrar a autoridade do líder, convoca uma reunião entre os participantes, entre os alunos do movimento A Onda. E nisso ele fala que vão instaurar uma nova ditadura na Alemanha e os alunos concordam, só que apenas um discorda com ele, criando uma discussão entre ele e os participantes do movimento. Nisso, o senhor Wenger pede para que os alunos tragam meio que o traidor e pedem para que o que eles devem fazer com esse traidor. Aí o senhor Wenger começa a falar que devem cortar a cabeça dele, devem matar, e todos ficam com medo disso. Então aí o professor explica para os alunos a doutrina fascista, que tomou conta da classe e sem a percepção dos alunos, e explica que aquilo era inaceitável e que deveria ter o fim da onda. Nisso, um dos alunos que era afissurado, né, no movimento acaba atirando em um parceiro e acaba se matando. E o professor é preso, então demonstrando como é uma fragilidade entre uma sociedade que precisa de um líder que acaba fazendo ir contra ele às vezes, como no ocorrido no filme A Onda, e um problema que isso pode acarretar, como mortes, e é isso. Bom dia, Isa, tudo bem? Agora eu vim aqui abordar sobre outro tema que também é abordado no filme A Onda, que seria a exclusão social. A exclusão social, resumidamente, né, seria um fenômeno, uma ação, né, de afastamento entre classes sociais, na qual, determinados indivíduos de grupos em diversos âmbitos da estrutura social se privam ou são privados de alguns direitos ou de alguns lazeres. Principalmente sendo esse âmbito, né, da estrutura social o econômico. Bom, esse âmbito econômico seria visto nas desigualdades sociais. Então pode-se dizer que uma exclusão social ela é decorrente, basicamente, de uma desigualdade social. Pode ser vista, por exemplo, numa foto bem famosa feita em 2004 em São Paulo, que de um lado está a favela de Paraisópolis, que é uma comunidade precária, basicamente, e do outro lado está o bairro de Morumbi, que é um bairro rico, está um condomínio de luxo. Então pode-se ver que essa desigualdade social cria um isolamento social, e desse isolamento você gera esse problema que é quase inerente ao capitalismo contemporâneo, que seria o problema do distanciamento entre as classes. Então, esse isolamento social, né, ele pode haver sim uma pessoa que por conta de mais oportunidade ou com mais voz, com mais poder dentro dessa comunidade mais precária, pode se erguer e começar um movimento lá de isolamento completo, criando um estado dentro de outro estado, como é visto na sociedade atual do Brasil, nas favelas principalmente. E isso foi abordado tópicos anteriores, no tópico de fanatismo, pelo Vinícius Davoro. Relacionando esse problema, né, esse tema com o filme A Onda, você pode ver esse isolamento que é causado, por exemplo, em festas em que se vê pessoas querendo entrar nessas festas, porém só entra quem faz parte do movimento, quem faz a saudação da onda, né, a reverência e usa camiseta branca, por exemplo. Ou também pode ser observado em questões da escola, né, que uma garota popular, não querendo entrar nesse movimento, não concordando, é totalmente excluída. Portanto, você pode entender uma exclusão social como uma forma de uma faísca, né, para surgir talvez uma pessoa que cria um estado dentro de outro estado e exclui totalmente o resto, o que não faz parte, o que não aceita as suas ideias. Bom, é isso. Obrigado. Olá, Isa, tudo bem? Espero que sim.
Bom, venho através desse vídeo comentar sobre o tema autoritarismo, muito recorrente no filme A Onda, em que tivemos que assistir. Bom, para começar, o autoritarismo é um tipo de governo onde duas bases para esse governo é a ordem e a hierarquia. Ou seja, a ordem está ligada à obediência às regras, e a hierarquia significa ter um ditador, que no caso é o líder desse tipo de governo, no comando, detendo todos os poderes, ou seja, o poder é centralizado. E como esse autoritarismo aparece no filme? Bom, ele é visto de forma a obedecer às regras, como por exemplo no uso de uniformes, na, na proteção entre os membros da, da onda. Uma cena do filme foi quando o Tim, o garoto Tim, estava sendo ameaçado por dois garotos. E aí outros dois membros da onda viram aquilo e foram lá ajudá-lo. E também o líder presente no filme era o Sr. Wenger, que era o professor deles, que estava dando a matéria e que propôs o projeto. Como esse tipo de governo está presente em nossa realidade? Vou trazer uma reportagem retirada de um site que eu achei muito interessante trazer para o nosso trabalho. Podemos citar como exemplo o governo de Robert Mugabe, que durante 30 anos, de 1987 a 2017, se manteve à frente do Zimbábue, governando com poderes quase que absolutos. Ou seja, ele basicamente tinha um governo autoritário e centralizou todos os poderes em suas mãos, tendo controle sobre basicamente toda a população e todas as regras, tudo, sobre tudo, praticamente. E outro exemplo no caso do Chile, que foi o governo de Augusto Pinochet. E ele presidiu entre 1973 e a 1990, através de uma sistemática supressão de direitos e participação política por parte da sociedade. Ou seja, não tem espaço para oposição, para nada do tipo. É apenas aquilo lá e todo mundo tem que seguir, todo mundo tem que aceitar. E quem não aceitar vai sofrer as consequências. Casos mais severos foi claro que não é a mesma coisa, mas as ditaduras são um pouco mais severas com as punições, com as centralizações e tudo. Mas é como se fosse. Toda a violência poderia estar presente dentro de um estado autoritário. E é isso, Isa. Muito obrigado e um beijo. Bom, em resumo, os 4 tópicos abordados sempre foram e ainda estão presentes em discussões políticas, né? Por exemplo, o fanatismo seria, como abordado pelo Davolio, na questão do nazismo, né? Em que um líder conseguiu, um líder não, mas uma pessoa conseguiu se tornar líder através de ações que ajudaram uma comunidade, uma sociedade que estava precisando de ajuda. E essa pessoa que conseguiu ajudar, que conseguiu melhorar tudo, é considerada uma pessoa maior, né? Então ela é idolatrada, tem essa questão de ser fanático por essa pessoa, considerar ela superior. E isso pode ser visto no filme na questão do líder, né? Em que no final do filme, quando o personagem Tim vê o seu líder mostrando que tá tudo errado, que não deve ser assim, ele acaba entrando numa briga mental muito grande e acaba matando o amigo
e depois se matando. Então, o fanatismo ele pode ser colocado juntamente com a exclusão social, né, que, como abordado, gera um isolamento e desse isolamento gera uma oportunidade de uma pessoa com mais voz, numa comunidade mais precária, se erguer e conseguir impor suas ideias. E quem não fosse a favor dessas ideias é considerado uma pessoa impura. Então há perseguições. E é aí que se caracteriza o fascismo e o autoritarismo, né? Que seria o líder controlando todos os indivíduos da sociedade. Bom, é isso. Muito obrigado e um beijo.